o dia inteiro, se tiverem qualquer dúvida em alguma tarefa e tal. Mas o meu e-mail é fácil de lembrar, é miguel@ufmg.br ou miguel@icb.fmg.br. Como eu já trabalhava com computadores, eu peguei o primeiro Miguel que das duas, né? Tanto do ICB quanto da minha UFMG. Então, Miguel@ICB ou Miguel@FMG, vocês conseguem falar comigo. Mas aqui também, né, no sistema aqui, também eu estou o tempo todo conectado. Pode testar de madrugada, pode perguntar coisas de madrugada que eu vou responder também. Beleza, então temos 31 pessoas na nossa aula inaugural e eu tenho os slides para mostrar, só para não dizer que não mostrei algum slide, né? Muito bom. Ó, por favor, não briguem com ninguém se alguém falar que bioinformática é uso de computação para entender a biologia, tá? Mas não é. Assim como existe uma química no ser vivo, vocês estudaram, caramba, como é que polimeriza um DNA, como é que cresce uma proteína, como é que cliva um lipídio, né? Tem uma química dentro do ser vivo e quem estuda isso é a matéria de bioquímica, né? Então, é o estudo da química que existe dentro do ser vivo. É um pouco difícil você encontrar por aí professores e tal que definam uma informática desse jeito, que é o certo, por causa de que informática, às vezes, é um conceito meio difícil, né? Informação. Mas, assim, em algumas universidades, você tem curso de ciência da computação, em outros, você tem tecnologia da informação, né? Então, informação, né, uma coisa que existe no ser vivo. Então, você tem lá todos os genes do organismo, todo o conjunto de RNA que está sendo expresso, né? O transcriptoma, todo o proteoma que está sendo expresso, né? Como que essas coisas interagem, quais são os sinais que tem no DNA que fazem um gene funcionar, entendeu? Essas coisas todas, elas são informação, né? Não é química, né? Para você estudar bioquímica, é informação. Então, você estuda essa informação aí. É claro que a gente usa computadores para isso, usa programas, bases de dados, né? Mas nem sempre a gente usa computação. Às vezes a gente usa só tecnologia da informação mesmo, para estudar essa informação toda, né? Então, é claro que tem computador envolvido, é claro que eu tenho que ensinar vocês a usarem Linux, quem não souber ainda e tal, porque para lidar com informação, por exemplo, inteligência artificial, né? Você precisa saber conectar em servidor, usar Linux, usar programas, instalar e tal, parará. Então, é disso que se trata a bioinformática, né? Logo no começo dessa disciplina, quando ela foi criada, a gente queria ter 3 horas para poder dar uma aula teórica e uma aula prática, mas a gente não conseguiu. Consegui emplacar só 2 horas no cronograma de vocês. Então, a gente tinha que falar assim, cara, o que que eu quero, né, desses alunos? Eu quero que quando eles estiverem trabalhando num estágio, no laboratório deles, eu quero que a galera que trabalha lá com bioinformática lá no laboratório deles não trate vocês como manés, assim, que não sabe nada, entendeu? Eu quero que vocês cheguem lá, aí, tá, vou ter esse projeto, você vai me ensinar, tal, tá, beleza, você já sabe alguma coisa? Sei alguma coisa, eu quero que vocês saibam pra caramba, né? Então, eu preciso levar vocês a um nível de usar os programas de bioinformática de maneira que vocês consigam trabalhar com isso num estágio, mesmo porque, às vezes, você vai trabalhar só com bancada, mas em algum ponto da sua vida você vai ter que interagir com alguém que vai analisar dados em larga escala. Então, eu vou preparar vocês para isso, um dos meus grandes objetivos.
O segundo objetivo que eu tenho é relacionado a quais programas a gente vai estudar. Eu vou conseguir ensinar todos para vocês? Não. Mesmo porque, às vezes, quando eu estiver no final da disciplina, já vai ter um programa novo. Mas eu vou conseguir quebrar o gelo de vocês conseguirem usar programas e aprenderem a usar programas de tal maneira que vocês fiquem preparados para a evolução de vocês sozinhos, entendeu? Então, esse é o meu grande objetivo. Então, por isso que a gente montou esse curso eminentemente prático. Claro que ele é apoiado na Biomol, de vocês, igual a Biomol é apoiada na Bioquímica, né? Não que eu vou ficar fazendo pergunta de biomol aqui, quero que vocês lembrem, eu vou recuperar as informações e tal, que eu também dou aula de biomol, não tem problema nenhum parar aqui e dar uma aula de biomol, que a gente vai usar na bioinformática, beleza, isso é normal, tá? Não vou exigir que vocês lembrem de tudo de biomol, não, mas a gente vai se apoiar na biomol. Mas, assim, a gente vai passando essas informações teóricas e tal, mas o curso é eminentemente prático. A gente vai, é preciso que vocês trabalhem com aula prática, sei lá, uns 2 meses pelo menos, ou mais. E com o objetivo qual? Com o objetivo de que vocês consigam fazer tutoriais. Eu garanto para vocês que eu vou preparar vocês para vocês depois, quando tiver um tutorial, né, uma aula sobre alguma coisa mais pontual, que tiver no ICB um curso e tal, assim, pode ter certeza que vocês vão conseguir fazer melhor até do que alunos de pós-graduação que tiverem lá e tal, tá? Vocês vão conseguir seguir. Então, peguem essas disciplinas, se tiver, ou cursos, né? Algum, sei lá, um professor americano vem dar um curso aí, você, se for americano, o inglês é até melhor de entender, mas se for, sei lá, alemão, o cara vai dar um curso lá, você vai ter dificuldade de entender. Então, a gente praticando aqui, a gente consegue dar um ritmo para vocês, aonde você ouviu o que o cara falou, você interpretou o que o cara falou e você rapidamente consegue seguir ele, entendeu? Então, é esse tipo de coisa que são os meus grandes objetivos, é por isso que eu vou seguir ele bem prático. E é claro, né, bioinformática sem saber rodar nada não serve para nada, né? Não dá para ficar falando aqui com uns slidezinhos. Eu vou passar só uns 3 ou 4 hoje aqui. Eu queria contar para vocês uma história aí que não sei se vocês eram nascidos em 1995, não? Pelo menos vocês eram, não? Quantos anos vocês têm que ter, deixa eu ver, para ter nascido em 95? 26. 26. Vocês não têm 26, tem? Eu tenho. Só, mas na média tem gente aí na sala que tem gente que não é nascida em 95, não tem? Deve ter. Eu sou de 2000. De 2000, tá vendo? Eu sempre fazia essa pergunta, tá vendo? Eu sempre fazia essa pergunta porque um dia ia chegar, né, essa situação. Então, o que que aconteceu? No ano 2000, foi publicado um artigo lá em São Paulo sobre uma bactéria que causa uma doença nos laranjais, chamada amarelinho. Ela se chama Xylella fastidiosa, essa bactéria. Ela infecta tanto o floema quanto o xilema e produz uma cola ali, né? E a planta vai adoecendo e tal. E ela foi sequenciada no Brasil por causa de uma iniciativa na FAPESP. Tem um cara que trabalhava aqui, que é inglês, que estava na Fiocruz, foi para lá. Um outro cara, o Fernando Reinach, e o diretor da FAPESP se reuniram lá e gritaram, né, perto do Rio Piranga, lá, sequenciaram o genoma ou a morte. Então, isso foi feito em 93, em 3 anos antes, ali de 2000, mais ou menos, mas o paper da Xylella fastidiosa sai no ano 2000. Beleza, então, isso foi um marco histórico na genômica no Brasil. Mas antes disso, em 1995,
Vocês devem saber de nome do professor Sérgio Pena, que é um grande geneticista aqui do meu departamento, agora está aposentado, e ele tinha uma aluna que vocês talvez tenham tido aula de biomol com ela, que fez doutorado com ele, que é a Glória Franco. Quem que deu biomol para vocês? Glória Santuza? Tipo isso? Isso. É bom saber de Pra mim foi referência. você mesmo. Ah, você fez à noite, né? Beleza, tá. Não, normal. Mas a gente usa os mesmos programas, né? Então, a gente meio que se repete ali. Então, a Glória era estudante de doutorado e pegou esse projeto para fazer, que era o transcriptoma do Schistosoma mansoni. E aí foi feita uma descoberta de muitos genes, uns 1.500, mais ou menos, e acelerou a biologia molecular do Schistosoma mansoni. Então, o Sérgio Pena organizou um congresso em Caxambu. Ele convidou o Watson e Crick, estavam os dois lá, o Watson e Crick, mas tinha uma galera que era importante na genômica, né? Um cara chamado Craig Venter também, e eles combinaram de fazer um projeto. Aí eles perguntaram, vamos fazer escorpião, vamos fazer xisto, vamos fazer... E aí decidiram que xisto iria ser mais relevante e tal. E aí, então, isso ficou a cargo da Glória, que foi para os Estados Unidos, fez as primeiras bibliotecas, sequenciou uma parte lá, e depois tinha um sequenciador aqui no Brasil, que o Sérgio Pena conseguiu, e aí eles começaram a sequenciar isso aí. Isso aí foi 2 ou 3 anos antes de 95. Então, o primeiro paper, ele aparece já em Minas Gerais, né? Bem antes da Xylella fastidiosa. Eu conto isso não para dizer que o 95 é 5 anos antes de 2000. Não é isso que tem de legal. O que tem de legal, para vocês entenderem, é que 95 é o ano da publicação do primeiro genoma de Haemophilus influenzae, tá? Que foi feito pelo próprio grupo que ajudou depois a Glória e o Sérgio Pena a fazer o transcriptoma de xisto. Então, isso para mostrar como que o Brasil é contemporâneo na genômica e a genômica necessitou da bioinformática. Então, essas duas coisas têm um crescimento muito conjunto, tá? Então, a genômica impulsionou, inclusive, as pós-graduações em bioinformática e tal. Então, no ano de 95, quando foi sequenciado no meio do ano o Haemophilus influenzae, pelo mesmo grupo do Craig Venter, né, que ajudou depois a Glória a fazer as primeiras análises e tal, foi publicado, né, o Haemophilus influenzae no meio do ano, Bacillus subtilis e Escherichia coli no final do ano de 95, e em 95 o Brasil já tinha o primeiro paper, que era o de transcriptômica, que era mais rápido de fazer do que você formar, porque a Xylella já foi feita no sistema de rede, né? Uma rede de uns 15 laboratórios, com um grande financiamento da FAPESP, porque precisava se fazer um genoma completo. Então, esse aí é um pouquinho de história para vocês. Essa aqui é a capa da Nature, com a Xylella fastidiosa, e foi Nature porque foi o primeiro patógeno de planta, né? Então, isso deu o impacto para ser uma capa de Nature. Beleza. Ali está o paper da Glória Franco, né? Franco G é Glória. O Mark Adams é do grupo do Craig Venter, olha ele como penúltimo ali, ó, Craig Venter. O J, cara, esqueci o nome, é porque eu conheço a galera. Nossa, esqueci. Depois vocês pegam na internet. Sérgio Danilo Juno Pena, né, no uso Juno. O Simpson é aquele cara que é inglês, trabalhava aqui, ajudou a fazer o xistosoma aqui, ele trabalhava na Fiocruz, no René Rachou, e depois ele foi para São Paulo e ele liderou também o trabalho da Xylella. Marcelo Bento Soares é um brasileiro que trabalhava na época na Columbia University e era o maior especialista do mundo em fazer bibliotecas de RNA, né, de cDNA. Então, a Glória trabalhou lá para fazer biblioteca
A biblioteca foi feita com ele lá na bancada junto para fazer o primeiro trabalho, que é de verme adulto, se não me engano. Beleza. E aí, em 1997, olha como o tempo passou aí, né? Alguns não tinham nem nascido, né? O grupo do Sérgio Pena, também com o primeiro autor a Glória, mas vocês conhecem a Hélida Rabelo, o Vasco Azevedo, quem mais vocês conhecem aí? Talvez mais alguns. Bom, vocês conhecem esse cara que está aí de macacão também aí, estão conhecendo aí também, do lado de um cara que era autor de um programa antiquíssimo de análise de transcriptômica, né? Então foi feito um trabalhinho aí de análise de transcriptomas e caramba, vou conseguir? Ovo, miracídio, cercária, esquistossoma e verme adulto, né? Já foi feita uma comparação aí ao longo do desenvolvimento dessas sequências aí, né? E isso daí era feito pelo sequenciador ALF, né? E analisado na máquina de e-mail do ICB, cara. De vez em quando a gente derrubava a máquina. Só tinha ela como servidora. Hoje vocês vão usar uma máquina de aula, a Bioinfo, e na época não tinha essas máquinas, né? A gente não tinha nem nos laboratórios nem nada. Então a gente usava a máquina de e-mail do ICB e tal. Tinha uma galera que trabalhava com bioinformática estrutural que derrubava ela sempre, né? Aí nós derrubamos ela um dia, os caras saíram no corredor, falaram, ué, a mono caiu, quem foi que derrubou? Eu falei, fui eu que derrubei. Os caras fizeram uma oferta, Miguel, bem-vindo ao time. A gente fazia umas coisas erradas, lá derrubava mesmo, né? Então é isso daí. Então, isso daí já é em 1997. Bom, tudo isso para contar para vocês de que hoje, como o início dos nossos trabalhos, eu vou ensinar vocês a dar um SSH lá nas nossas máquinas, né? Eu uso o WebSSH porque eu tenho iPhone, mas quem usa Android costuma usar esse Juicy SSH. Ele tem mais ou menos essa carinha, né? Vocês estão vendo aqui uma telinha assim, ó. É mais prático para a gente dar aula no computador do que no celular, por causa de que às vezes é meio chato achar barra. Que mais? Barra. Tem mais uma outra coisa aí que é de ficar achando. É setinha para cima e para baixo, nesses terminais aqui. Mas tudo que você vai fazer durante esse curso aqui, você poderia estar matando, você poderia estar roubando, e você poderia fazer num celular, tá? Então, de vez em quando eu uso o celular para ver se o trabalho está rodando. É um trabalho no celular, mas se tiver que fazer uma coisa emergencial, estiver na rua, rola. Antigamente, a gente se conectava por uma coisa chamada Telnet, mas Telnet é tão velho que, inclusive, é proibido. Você não consegue fazer essa conexão por Telnet porque é, a senha não é passada de uma maneira encriptada. Então, a gente usa um protocolo, um programa também, não, chamado SSH. Eu sei que o Windows 10 já faz SSH, beleza. Mas eu prefiro ensinar PUT porque tem um monte de Windows aí na audiência, né? Tem, sei lá, tem. Então é melhor a gente usar o PUT mesmo, embora ele consiga já dar SSH. Antigamente ele só dava Telnet e não ia servir para nós. Mas vamos usar o PUT porque é melhor. E até hoje, por exemplo, eu uso o PUT mesmo quando eu estou no Windows. Quem tiver Mac, a coisa mais difícil é achar o terminal. Tem alguém aí que usa Mac aí na audiência? Não. Se alguém tiver Mac, lá nas ferramentinhas do sistema, você consegue achar um console, né? Um terminal, tá? Aquele terminal preto ali assim. Então, acha lá. Se alguém tiver no Linux, é só abrir o terminal também, né? Então, tem gente que pode ser que nunca abriu, mas tem um terminalzinho lá, aquela telinha lá onde você digita coisas. Beleza. Professor, Fala. o que é esse SSH?
SSH é um protocolo, é um programa, né, que a gente vai usar para se comunicar com a máquina lá na Federal. A gente vai dar um SSH lá, entendeu? É tipo um TeamViewer. Tipo um quê? TeamViewer. É tipo um terminal desses aqui do Jurassic Park, ó. Esse filme é mais antigo também que vocês. Isso aqui é uma tela do Jurassic Park mesmo, né? Quando tem uma menina lá, vocês devem ter assistido. Tem a menina que vai lá e ela sabe mexer em computador e ela entra lá e ela consegue fechar os gates do Jurassic Park, né? É, essa tela é do filme mesmo, ó. Ela entra lá no sistema e ela começa a digitar coisas no terminal, tá? Então, o PUT vai ajudar você a controlar a máquina lá no ICB, tá? Digitando no terminal. Vocês devem ter visto o terminal em muitos filmes. Eu não sei se mostra o terminal no MIB, quando, né, Man in Black, quando o menininho conecta. Eu não me lembro de ver o terminal dele. Eu me lembro do terminal na Malhação, Viva a Diferença, né, que deu origem às Five. A Ellen, ela programa um aviso lá para os celulares todos piscarem, e aí alguém invade o programa dela e faz piscar na aula, mostra o código dela mesmo, né? Então, assim, a gente vai ver código, vai rodar código e tal. Por isso daí. Então, o SSH permite que você não trabalhe no seu notebook, nem no seu computador pessoal. Você vai trabalhar, na verdade, no computador remoto, lá no ICB, que eu acho que eu tenho uma foto dele aqui. Essa é minha mãe, a única foto que eu tinha da Sagarana com ela aberta era com ela aí do lado. Então, deixa eu mostrar para vocês aonde a gente vai trabalhar. Nós vamos trabalhar nessa máquina aqui, ó. Elas são meio chatinhas. Não sei se vocês já viram aquelas estantes de metal que você monta em casa. Ela tem um monte de furinho para você parafusar as prateleiras. Cada furinho daqueles é uma unidade, um U. Então, isso aqui é uma máquina de 2 Us. Ela teria 2 furinhos daquelas prateleiras de metal, 2 Us. Essa aqui, por exemplo, tem 4 Us, né? 1, 2, 3, 4. Essas máquinas aqui, todas têm 2 Us. A Bioinfo, ela não faz parte do cluster. O que é cluster? Um agrupamento. A Sagarana mesmo é essa máquina aqui, que é o Red Node, o nó cabeça, o nó de controle, o Red Node. Quando vocês forem usar esse sistema, vocês vão entrar por ela e ela vai gerenciar uma fila. Você fala assim, eu quero rodar esse programa aqui. Aí ela vai encontrar um lugar para ele rodar. Aqui você tem 4 máquinas, né, ó, de 2 usos, 1, 2, 3, 4, que tem 64 cores, né, 64 núcleos, e olha quanto que tem de memória RAM. Cada uma delas tem 512 GB. Ah, meu computador tem 16 GB. As máquinas para fazer bioinformática têm que ter alta memória, então elas têm 512 GB, essas máquinas aqui, beleza? Essa aqui é a Sarapalha, que é a máquina de entrada, o firewall, né? Você entra por ela, depois vem para cá, mas também não faz parte do cluster. O cluster são essas máquinas aqui. Aqui tem um storage de 140 terabytes, né? E mais um storage de 70 terabytes. Aqui são os HDs. E essa máquina aqui é a máquina mais especial que a gente tem. Ela tem 256 cores, são 8 blades, né? 8 unidades, mas ela é uma máquina só. 256 cores nessa máquina aqui. E olha quanto que ela tem de memória RAM. 2 terabytes de memória RAM. Não é HD, não. É pente de memória. 2 terabytes de memória RAM. Então, quando você vai fazer algumas análises de bioinformática, você precisa de muita memória. Não vou explicar hoje, porque depois eu vou explicar por que precisa de muita memória. Vocês vão entender no dia que a gente estiver rodando uns programas, tá? Então, hoje, agora, neste momento, nós vamos entrar nessa máquina aqui, tá? Que não faz parte do cluster, porque
é uma máquina que pode ser invadida, por exemplo, porque nós vamos ter aula nela, né? O sistema de segurança nosso aqui é bom, mas também não é perfeito. O sistema da Sagarana, você precisa entrar na Sarapalha, da Sarapalha você vai para a Sagarana e é aqui que você roda as coisas, né? Então, tem um portão de entrada, né? Se você não entra aqui, antes de ter entrado aqui. Então, se alguém invade aqui, a gente consegue pegar ele antes de entrar aqui. E você já tem senha para usar o cluster. Se vocês precisarem no seu laboratório, falem comigo. Tem um bolsista, Bruno, que ajuda também, mas a gente ajuda vocês nos primeiros passos. Se alguém faz estágio aí, logo, logo vocês vão saber o suficiente para se virar sozinho. Então, você já tem senha, porque a gente autentica vocês por um serviço LDAP usando usuário e senha da minha UFMG aqui na Sarapalha. Então, você já tem usuário e você já tem senha da minha UFMG. Então, vocês conseguem entrar aqui, aí eu dou uma autorização, vocês conseguem entrar aqui e conseguem usar, tá? Então, vejo vocês no futuro. Primeiro tem que treinar vocês a trabalhar com os programas e aí vocês vão estar habilitados a usar esse sistema bacanudo aqui. Eu acho que era isso que eu queria mesmo. Isso aqui vai ser para a próxima aula. Então, vamos agora baixar um put no computador de vocês. Primeiro, acho que eu vou mostrar como é que eu faço com a minha área de trabalho aqui. Esse papel de parede aqui, assim, eu costumo organizar ele. Vocês não vão precisar disso daqui a pouco, né? Mas eu costumo colocar, definir como tela de fundo, né? Isso aqui é uma figura, fechar. Agora eu fiquei com papel de parede aqui, ó, tá vendo? Eu fiquei com papel de parede para posicionar as coisas, tá? Então, isso aqui foi feito com Google Meets, inclusive o Teams não cabe muito bem aqui. Eu fecho aqui esses caras, fecho tudo para cá, fecho, já deve estar fechado tudo para baixo, assim, e eu vou colocar essa janela aqui, tá? Para ver o que está acontecendo, né? No Teams, no Google Meets, eu consigo me ver, aqui eu não consigo me ver. Então, vocês vão ficar vendo, assistindo a minha tela compartilhada, com a sua janela de Teams assim, tá? Colocada aqui. Aqui vocês vão arrumar um navegador. Eu tenho aqui minha Paula Toller aqui, ó. Eu vou colocar a Paula Toller aqui assim, ó, naquela parte laranja só. Por que que eu coloco a Paula Toller na parte laranja? Porque eu vou num lugar aqui, tá? Então, vocês podem ir fazendo isso aí conforme à vontade, né? Vocês podem fazer diferente também, tá? Não precisa fazer exatamente igual. Mas aqui vocês vão procurar um servidor Biodados, tá? Biodados é o nome do nosso laboratório lá, do nosso grupo, e a primeira coisa que aparece no Google aqui, deixa eu aumentar aqui assim, é o laboratório de biodados, né? Claro que se você quiser digitar, você digita assim, ó, biodados.icb.fmg.br, né? Vocês estão vendo essa minha página inteira, né? Estou compartilhando a área de trabalho, né? Beleza, vocês estão vendo. Muito bom. Então, uma vez, o pessoal do Instituto Ludwig de Pesquisa sobre o Câncer, tem um amigo meu que trabalhava com bioinformática lá, e eles desmontaram um cluster parecido com a Sagarana, mais antigo, né? E transportaram ele para Ribeirão Preto, porque o Ludwig ia fechar, né? Aí eles colocaram esse cluster lá em Ribeirão Preto. E por causa da altura, quando eles montaram as máquinas todas, sobrou uma. E a gente estava tomando cerveja em algum lugar, não me lembro. E a galera falou: Ah, Sandro, quando a gente foi montar o cluster, uma máquina sobrou, o que é que nós vamos fazer com ela? Aí eu dei uma sugestão, falei assim, ó, eu dou aula numa máquina muito ruinzinha, que tal se a gente colocasse ela em Ribeirão Preto, eu coloco todas as minhas aulas, eles estavam todos indo para fundar bioinformática em Natal, Rio Grande do Norte.
por que vocês não fazem isso aí? Vocês seguem as minhas aulas, eu tenho que dar um workshop lá para vocês, eu já uso ela, entendeu? A gente coloca minhas aulas todas lá. E eu vou lá para Natal, e foi bom, dou um workshop lá para formar alguns alunos para vocês e tal, e eu tenho essas aulas todas prontas, tal. Vamos colocar nessa máquina. Como é que nós vamos chamar essa máquina? A máquina fica em Ribeirão Preto, eu falei, Pinguim, né? Por causa do chopp da Pinguim, que acho que até tem no Albanos agora, né? Você consegue tomar chopp da Pinguim lá perto do Albanos lá. Acho que tem um Pinguim agora, né? Agora abriu um Pinguim lá aqui em Belo Horizonte. É famoso lá. Então não tem nada a ver com Linux, tem a ver com o chopp do Pinguim. E a gente colocou umas aulas, estão aqui até hoje. Só que teve uma época lá que eles falaram assim, Miguel, sinto muito, nós vamos precisar usar Pinguim para uma outra coisa, você pode tirar suas coisas de lá? Eu falei, cara, foi na hora certa, porque tinha acabado de montar a Bioinfo aqui, né? Então eu trouxe tudo de lá para cá, né? Então tinha tudo instalado já, os programas e tal. Então as aulas estão nesse link aqui, ó. A gente vai seguir esse link aqui, tá? Se você clicar aí na Pinguim, tem umas várias aulas aqui que a gente vai usar, tá? Hoje eu vou guiar vocês nessa aula 1, mas eu não vou seguir o que está escrito aqui, não, mas tem um monte de coisa anotada lá, se vocês quiserem, tá? Elas são muito antigas, na verdade, um dia eu preciso dar uma reformulada nelas aqui. Então, esse aqui é o link Pinguim da Biodados. Então, eu apresentei para vocês a página do Laboratório de Biodados, e aí, o que acontece? Como expira a aula gravada, eu costumo colocar aqui em ensino remoto, ó. Aqui tem aulas de Biomol, se vocês quiserem recordar aqui, ó, saudades da Biomol, pode assistir tudo. E aqui tem as aulas de bioinformática. A gente começou por esse link aqui, depois foi dado no 2022, 2021, e as aulas de vocês vão começar a aparecer aqui, ó, 2021-2, 2021-2, 2021-2, tá? Professor, Fala. eu não sei se é só para mim, mas eu não estou conseguindo ver o que você está fazendo. Está parado numa tela, não estou vendo sua seta mexendo. Ah, tá bom. Acontece isso de vez em quando, porque às vezes a minha conexão não está muito boa, então eu vou mostrar agora uma tela Aqui estava roxa. normal, aqui estava funcionando tranquilo. Às vezes acontece, mas quando a gente restarta, rola. Às vezes, por exemplo, se tiver muita coisa aberta no seu computador, rola de você ir fechando, mas aí não tem jeito, né? Melhorou agora que eu compartilhei de Melhorou. novo? Agora eu estou Melhorou. vendo. Obrigada. Quando a gente faz isso aí, dá um restart lá, assim, no sistema. Eu estou compartilhando agora só a tela aqui do negócio, né? Então, eu coloco os vídeos todos aqui, de tal maneira que se vocês quiserem assistir uma aula antes ou depois e tal, tem do semestre passado, do anterior e do anterior também, tá? Tem umas de Biomol também, se quiser recordar aqui alguma coisa. E tem umas aulas aqui também, que a mesma aula que eu vou dar para vocês, eu dei para pós-graduação numa velocidade bem grande, né? Bem rápida, né? Então, um pouco mais rápido aqui, que tinha poucos alunos, também a mesma coisa. Beleza. Então, eu costumo botar minhas aulas todas aqui, vocês já estão sabendo, então, desse ensino remoto. É só lembrar de biodados, né? Como vocês viram, eu só coloquei no Google e a gente vai usar algumas coisas da Pinguim. Mas hoje eu não vou seguir a aula 1 aqui, não. Na próxima aula é aula de verdade. Hoje eu vou querer levar vocês para lá, para entrar no servidor. Então, aqui eu vou pedir para quem está no Windows colocar put aí assim, ó, e fazer o download desse programa. É um programa simples, é apenas um executável. Você guarda ele depois lá na sua pasta de meus documentos, software, e coloca um linkzinho dele na área de trabalho, tá? Ou coloca ele na área de trabalho, faz se quiser. É um programinha aqui, download put hero, tá? Então você vai fazer o download. Então hoje a gente vai aproveitar, pegar toda a galera que está na aula de hoje e já ensinar a fazer esse put aqui, né? Tá? Então quem está no Windows, tá?
A maioria de vocês já está com 64 bits, né? Mas se tiver um computador antigo aí, 32, você usa esse. Funciona a mesma coisa, tá? Mas já que está aí, né? Então, pode pegar... Nem sei se eu clico aqui. Acho que eu clico aqui, né? E aí ele vai baixar um instalador, tá? MSI é um instalador, tá? Eu não vou baixar porque o meu já está baixado, né? Então, baixa aí esses 64 bits e roda o instalador. É só ir dando yes, 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 yes. Aí daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como que faz para usar ele, né? Eu coloquei na aula de hoje, lá no Teams, onde está papel de parede PUT, tem uma figurinha que recorda mais ou menos como que usa o PUT, tá? Mas hoje eu vou fazer ao vivo para vocês. Aí, tem alguém aí que está em Mac ou em Linux? É só achar o terminal. Aí, é diferente. Eu vou ensinar também, mas só para saber se tem alguém, manda no chat aí, se alguém tiver sem microfone, se tem alguém. Deixa eu ver se tem alguém aqui com Linux. João, você consegue abrir um terminal, né? Você tem Ubuntu aí? Se for Ubuntu, Ctrl Alt T abre o terminal para você, mas faz um aliasinho, coloca na barra de tarefas assim, abre um terminal aí para nós, tá? Você vai precisar usar um terminal. Eu vou ensinar eles a entrar primeiro pelo PUT. Quando eu estiver lá dentro, aí eu ensino você, tá bom? Tranquilinho. Porque você já está numa máquina que usa Unix, né? E assim como o Mac também é. O Linux, na verdade, do João, é o sistema operacional, tá? Os programas que ele vai digitar, SSH, copia, colar, essas coisas, tudo assim, eles são feitos por uma outra galera e se chama GNU, tá? A gente costuma chamar de Linux, mas Linux ele controla o processador, a memória, abre o CD, entendeu? Grava no disco. Isso é Linux. O que a gente tem, que a gente digita, os comandos, chama GNU. E é interessante, a abreviatura GNU significa GNU is not Unix, entendeu? O GNU não é o Unix, ele é todos esses programas aí. Esses mesmos programas rodam no Mac, tá? O Mac, ele não tem Linux, porque Linux é um sistema operacional Unix para rodar nos processadores Intel, né, da Intel. E o que roda no Mac se chama Darwin, né? O Linux do Mac chama Darwin, quer dizer, o Linux não, né? Porque isso tudo é Unix. Linux é Unix, o próprio Unix de mainframe é Unix e o Darwin é o Unix dos Macs, tá? E nós vamos usar o Linux lá no ICB. Vocês conhecem o novo setor de informática? Você tem a diretoria, vai seguindo, tem ali umas. Tem o banheiro feminino ali embaixo, que alguns de vocês usam. Se você seguir no bloco da diretoria lá, atrás do elevador, tem um banheiro feminino. Na porta seguinte é o novo setor de informática, aonde está a Sagarana e aonde está a Bioinfo. Então, já já nós vamos para lá. Eu estou aqui na resenha para vocês terem tempo de instalar e conseguir instalar o nosso programinha. Aí eu vou mostrar para vocês aqui como é que ele funciona. Deixa eu compartilhar primeiro a minha área de trabalho. Vocês vão me guiar aqui. Compartilhei minha área de trabalho. Eu vou dar 2 cliques aqui para abrir o meu PUT. Esse aqui é meu PUT, tá? Para vocês entenderem melhor, eu vou compartilhar só essa janelinha aqui, tá? Vocês só precisam ter essa janelinha aqui, beleza? Então vamos lá, vou compartilhar agora só o meu PUT para ensinar vocês. Pronto. Vocês estão vendo aí o meu PUT, né? Estão vendo? Então? Sim. Sim. Então, né? Beleza.
Eu já tenho um monte de coisa gravada aqui, porque, por exemplo, Sarapalha, que é a porta de entrada da Sagarana, eu entro por aqui, né? Então, eu tenho essas coisas gravadas, vocês não têm, tá? Então, primeiro, nós vamos colocar aqui o hostname ou IP address. Hostname é o nome da máquina inteira. A Bioinfo, ela tem 4 nominhos, né? A Bioinfo, ela fica aonde? Acabei de falar, no ICB. O ICB fica aonde? Na UFMG, e a UFMG fica no Brasil. Alguém não conseguiu abrir esse put aí? Depois de instalar é só clicar, tá? Professor, o meu tá Então, instalando ainda. está instalando ainda. Vai indo aí, você vai se me olhando, que eu não vou fazer nada muito louco aqui, não. No hostname, eu posso colocar ou o nome da máquina, né? Ou eu posso colocar o endereço IP, que são 4 números, tá? Então, eu vou até ensinar para vocês os dois, porque às vezes é legal usar o IP address de uma máquina, tá? Vou começar pelo IP address. O IP address são 4 números e tem 3 pontinhos, tá? Então, o IP address da máquina que a gente vai usar é 164.164.23.203. Quando a gente tem um IP address, a gente reconhece esses números de trás para frente. A máquina mesmo, a Bioinfo, é a máquina 203 da rede 23. A rede 23, ela atende o laboratório de informática, o setor de informática e algumas diretorias ali embaixo. A rede 24, por exemplo, ela atende a bioquímica, né? Eu não sei as outras decor, mas nós temos várias redes lá. 164 é o ICB e 150 é uma rede que tem no Brasil, né? Então, isso aí é o endereço IP. Beleza. Então, aqui no Saved Sessions é um nome de guerra, é um apelido que você vai dar para essa sessão salva, tá? Então, eu vou escrever assim, bioinfo IP, né? Eu não vou colocar espaço, podia pôr, mas é muito comum no mundo Linux a gente não usar espaço em nada na vida, tá? Igual hashtag, né? Para pôr espaço em hashtag. Bioinfo IP, beleza. Isso aí já seria suficiente para a gente trabalhar. Mas eu vou ensinar vocês alguma coisinha a mais aqui, tá? Primeiro, eu vou aumentar um pouquinho a letra do terminal que vai abrir. Então, vocês estão me seguindo, né? 150.64.23.203 é o endereço IP. Aqui eu coloquei Bioinfo IP, que é o nome de guerra da minha sessão, para eu reconhecer aqui embaixo. E agora eu quero que vocês vão em Appearance aqui, ó. Appearance, eu vou clicar no Appearance. Eu quero que vocês me digam se vocês estão vendo a minha tela de Appearance. Vocês estão vendo aqui que eu vou clicar em Change aqui, né? Vocês estão vendo o meu botão Change do... Não, por enquanto sim. Agora vai abrir uma janelinha que eu não sei se vocês vão ver. Quando eu clicar em Change, vocês vão clicar em também, aparece uma janelinha que eu não sei se vocês conseguem ver. Que eu vou botar negrito 12, tá? Negrito 12. Dá para ver, né? Acho que quando eu coloco em cima da outra, aparece. Eu vou colocar negrito 12 e vou dar um OK, que eu não sei se vocês estão vendo, tem um OK aqui, negrito 12 e OK. Eu só estou mudando a letra para negrito 12 para ela ficar um pouco maiorzinha para nós, tá? Por enquanto eu mexi só em Appearance, tá? E na hora que eu dei OK, eu voltei para essa minha janelinha. Então, como é que eu fui? Eu fui em Appearance, Change, negrito 12, beleza. E agora eu vou convidar vocês para clicar em Colors aqui, ó. Tá? Colors, certo? Muito bem. Então, o curso de bioinformática, o trabalho com bioinformática, ele basicamente seria num terminal preto com letra verde, né? Ou letra branca o dia inteiro. O bioinformata, ele fica trabalhando com esse terminal o dia inteiro. Não sei se é o João que abriu o Linux lá, o terminal dele está preto lá, né? Com letrinha verde ou branca, né?
Então, para a gente fazer um pouquinho de mudança, eu vou pedir para vocês trocar o azul. Então, aqui eu cliquei em Colors e eu vou no ANSI Blue aqui, ó, ANSI Blue, tá? Eu sempre faço isso, é bom que tenha uma aula inaugural para a gente fazer bonitinho. A NSI Blue aqui, tá? Eu cliquei nele, depois eu vou mudar o bold. Esse Blue aqui, eu vou clicar no Modify e vai vir uma paleta de cores que eu não sei se vocês estão vendo. Vocês estão vendo isso aqui? Que eu vou selecionar esse cian aqui, ó. Vocês conseguem ver, né? Tá, então o meu ANSI Blue eu vou trocar para cian, porque o default dele é um azul escuro e não fica bom. Então troco o ANSI Blue para esse cian aqui, dá um OK, ó, beleza? E o Blue Bold, eu não sei se a gente usa muito o Blue Bold, mas eu vou dar um Modify nele também, ó. Modify e eu vou colocar o cian de baixo, tá? Para o Bold e vou dar OK. Eu troquei, então, o Blue. O Blue é importante trocar. Agora, isso aqui é perfumaria, tá? Eu vou no Default Background e eu vou modificar, tá? Então, se você tem que ficar o dia inteiro olhando por esse terminal aqui, por que você não pode pegar esse terminal e colocar ele numa cor roxa, por exemplo, tá? Só que é bom você escurecer um pouco esse roxo. Vocês estão vendo esse meu level aqui, né? Eu vou escurecer um pouco para ficar um roxo escuro, para dar contraste com as letras brancas, letras claras, né? Claro que pode ser azul, pode ser verde, pode ser cinza. Quando eu trabalho com muitos terminais, eu tenho cada um de uma cor, porque aí eu, olhando para a minha tela, eu tenho um monte de terminal assim e eu sei aonde eu estou conectado com qual, né? Então eu costumo dar cor. Mas, sei lá, se as meninas gostam de roxo, nem sei se isso aqui é um roxo, acho que é um roxo. Ai, ai, ai. Os meninos conseguem ver só 16 cores, as mulheres 256, né? Então, eu vou dar um OK aqui. E agora é o seguinte, eu demorei para aprender isso. Para eu conseguir salvar, eu tenho que clicar nessa janela da esquerda, nesse Session aqui, ó, porque eu fiz umas mudanças, mas eu tenho que ir lá no Session, tá? Então, eu troquei o ANSI Blue, o ANSI Blue Bold, o background, eu troquei na Appearance, eu troquei a letra, e agora eu tenho que ir no Session aqui, ó, nesse Session, tá? Eu voltei no Session, ele voltou na minha primeira página com o IP, o nominho, e eu vou dar um Save, vai aparecer para vocês aqui embaixo, ó, Save. Tá vendo? Eu tenho agora Bioinfo IP aqui, tá? Beleza. Muito bom. Miguel, Fala. dúvida. A gente salvou como você salvou como Bioinfo IP, eu salvei também com esse mesmo nome. Da próxima vez que eu abrir o programa, vai abrir essa janela de configuração? Não, você já gravou essas configurações. O seu terminal vai ficar roxo, a letra vai ficar cian, entendeu? Você já gravou essas configurações aí, tá? Entendi. Obrigado. Tanto que, ó, tá vendo aqui, ó, eu tenho um Biodados roxo, eu tenho um Bioinfo Marsala, tá? Marsala foi uma moça que me explicou que cor que é essa, tá? Marsala. Aliás, acho que o meu violão é Marsala. Eu vou ter que mostrar meu violão para vocês aqui, né? Eu tô com a minha janelinha. Esse meu violão é da época que Oswaldo Montenegro cantou Agonia no festival. E agora está tão pequeno aqui, vocês conseguem ver o violão? Ah, olha aí, ó. Esse violão é um violão Giannini especial, foi feito só nesse ano, vermelho, com o nome Festival, mas na verdade é um violão clássico da Giannini, muito bom. Para quem toca violão, depois eu mostro o agudo dele, que é maravilhoso. Ele não faz clec, clec, ele faz trim, trim. É um violão de concerto antigo. Eu tinha 18 anos quando comprei. Muito bem. Então, tá, eu fiz essa onda toda para ver se estava todo mundo conseguindo clicar no Bioinfo aí. Diga lá, alguém perguntou? Então, eu não consegui fazer nada até agora, porque eu baixei, mas quando eu clico para abrir, ele me leva para uma página que pede para reparar.
E aí eu coloco para reparar e ele fica só voltando nisso, eu não consigo fazer mais nada. Sei, entendi. Ele tem as opções desinstalar, instalar ou reparar, né? Isso, mas eu já instalei. E aí, depois que eu instalei, ele meio que cancelou a opção de instalar, e aí só tem a opção de reparar e de remover. Ah, entendi. Então Eu ele já também. ele já está instalado, né? Foi o famoso 2 cliques que você deu lá e ele foi 2 vezes, mas ele já deve ter instalado. Só que onde é que aparece? Na área de trabalho, o íconezinho? Isso, eu já coloquei ele aqui na área de trabalho, só que toda vez que eu abro, cai nessa página. Não, calma. O instalador não precisa rodar mais, não. Mas ele já instalou o, o seu put aí no seu computador. Por isso que você está com as opções de você quer reinstalar, né? Ou você quer tirar ele daí. Esse ícone que você está vendo aí na sua área de trabalho é o ponto .msi, que é o instalador. Mas você já usou ele. Apareceu em algum lugar um put.exe, que eu não sei se ele vai para o menu. Vamos olhar se tem no menu. Alguém me dá uma Professor, ajuda aí, onde é que ele ele vai aparece? pro disco, assim, procurar no. Eu fiz esse caminho aqui, olha. O meu foi o OS, né? O C. Aí eu abro o C aqui. Eu procuro arquivos de programas x86 Ah, no e arquivos de procuro a programa. pasta do put, entendeu? Aí quando você abre a pasta do put, tem um que é só put, que tá aplicativo. Aí você abre e você consegue fazer as mudanças. Vocês entenderam, meninas, como é que abre? Ele já instalou, Se quiser, eu né? compartilhar a tela também. Se você puder compartilhar para Paulo, eu não entendi. Tá. Mostra a sua tela lá. Ele está nos arquivos de programas, né? Você vai Deve no C2 aparecer pontos. no menu iniciar também, não? Aparece no Atalho. iniciar? As No me- meu não apareceu, não, viu? Para Eu mim tive que também não procurar. aparece, não. Tem uma opção lá de instalação que você fala para ele onde você quer, e aí ele pode colocar o ícone na área de trabalho, no finalzinho da instalação. Então, assim, uma das possibilidades para as meninas também é você desinstalar e rodar esse instalador de novo, só para prestar atenção na hora que ele fala assim: você quer que eu coloque um atalho na área de trabalho? Você quer que eu coloque ele na área de trabalho? Se você quiser, você pode desinstalar e instalar. Mas você vai mostrar sua área de trabalho aí? Você consegue Posso compartilhar? mostrar? Pode mostrar aí. Tá, vou mostrar aqui. Dá, Pedro, acho que dá para você abrir, inclusive, Oi? até você consegue abrir o Windows, né? Isso. Vocês conseguem ver aqui? Estamos vendo, estamos vendo. Então, aqui, este computador, né? É o Windows E É, aqui. Você consegue abrir no. isso é. Aí Isso você aí abre todo mundo aqui. conhece, né? Aí você Isso. abre esse C aí. Aí você procurar aqui, pelo menos eu salvei aqui, né? Em arquivos de programas 86. Pode estar nesse outro aqui, mas normalmente vem para esse aqui. Aham. E aí vai ter um put aí. E aí Olha lá, tem tem várias uma pastas de pastinha. vários. E tem esse put aqui, tá vendo? É, Aí você abre aqui abre e aí mostra e aí tudo vai que ter o o instalador trouxe. executável, que é aquele. Esse aqui, ó. Esse aí é o put.exe, né? Que é Isso. o cara aí. Tá? Se vocês instalaram e foi igual, vocês conseguem achar aí no C mesmo, no seu computador. Então, de No, novo, abre o no C, arquivos. esse arquivo aqui, ô Carlos, não sei se está acompanhando, você está fazendo agora? Tô É, procurando aqui onde que tá. é só abrir meu computador lá, É, abrir o C, esse computador, aí C. né? E aí arquivos de programa 64. Agora Ou eu consegui achar, consegui se achar. Achou? deixar, Aham, vou tentar. clicar lá. Beleza, vou parar então de compartilhar. Tem mais uma menina que não conseguiu. Quem que era? Então, estou tentando desde ontem, estou no mesmo problema. No meu apareceu só 86, não apareceu 64. Mas não tem problema Não. não, é aqui mesmo. É que você abre aqui e procura a pasta do put. Ficar no Você achou a 86 pasta? mesmo. Isso, pode clicar nele. Achei a 86, com vários. Aí aparece put sozinho, eu clico nele.
Clica Aí na você vai- pasta PUT. Apareceu uma pasta só PUT. Isso. Abre a pasta. E Abri, aí aí tem esse PUT com computadorzinho ali, ó, que ele está te mostrando. Mostra lá, mostra lá. Aí. Esse aí é o executável, tá? Esse daí, se você quiser arrastar ele para sua barra de tarefas, colocar ele na área de trabalho, também pode, tá? Pode. Ele o do colocou na barra. Tem um com um pontinho de interrogação e tem um com um computadorzinho, né? É o do computadorzinho, ele é um PUT executável, assim. vai estar escrito aplicativo aqui do lado, né? Aplicativo. Aí quando você clicar nele, vai abrir a mesma janela que nós estamos, tá? Abriu sim. Aí Abriu, ela né? tem um pontinho de interrogação lá em cima, não tem problema? Ela é executável mesmo? Clica nela aí e vê se ela abre aquela janela que nós quer. Tem que abrir essa janelinha aqui, né? A janela abriu, não sei se ela vai prosseguir, porque ontem eu consegui abrir por aqui. Vai. Aí, A janela vai não. prosseguir. Ô, Vera, Ai, você viu que ele arrastou o PUT para a barra de tarefas para ficar mais fácil, né? Tá vendo? Ele pegou lá e levou para a barra de tarefas e aí ficou um iconezinho do PUT ali lá, para você achar mais fácil depois, tá? Depois eu vou tentar arrastar. Vou conseguir Tá, tentar. então, beleza. Então vamos lá. Eu vou fazer para você sem trocar as cores, tá? Para você ir mais rápido aí. Então, você só tem que fazer o seguinte: colocar aqui, ó, 150.164.23.203, beleza? E aqui você escreve bioinfo IP. E pode dar um save, tá? O seu terminal vai ficar preto, mas depois você assiste essa gravação aí, você faz um outro para ficar roxo, para te mostro. Beleza? Coloca o IP, era a Vera, quem que era mesmo? A Vera aí Eu, a Carla. e a Carla. Tá bom, Vera e Carla, 150.64.23.203, bioinfo IP. Pode ficar com o terminal preto, não precisa ficar roxo não, que vai dar tudo certo, tá bom? E dá um save para você gravar ela lá, tá? Bom, agora é o seguinte, eu não posso modificar o erro de senha para vocês terem mais chance de errar. Eu acho que as pessoas têm chance de errar 3 vezes na senha. Então, vocês têm que treinar, digitar a senha. Presta atenção em mim. Acorda e quando você for digitar a senha, as letrinhas digitadas não vão aparecer no terminal, tá? É na fé. Você vai ter que digitar na fé. Vocês estão enxergando aqui essa minha tela, né? Eu vou digitar aqui, só para vocês verem. A senha é Taquisiscarrara. Estão vendo aí, ó? Vou fazer de novo. Taquisiscarrara, tá? Treina aí no seu bloco de notas, em qualquer coisa, né? É no plural. Taquisiscarrara, tá? Na hora de digitar a senha, não vai aparecer a digitação. Então, vocês vão dar Taquisiscarrara e Enter, tá bom? Beleza? Então, eu vou até usar meu Bioinfo Marsala, eu vou dar um load aqui no Bioinfo Marsala. Diferentemente do IP, aqui está bioinfo.icb.fmg.br. Ela funciona também com o hostname, né? Pode ser hostname ou IP address, tá? E aqui a minha gravação foi Bioinfo Marsala, porque vai abrir um terminal Marsala. Eu vou ter que compartilhar a minha área de trabalho, essa tela vai ficar pequenininha, porque vai abrir uma outra janela. Então, eu vou fazer aqui e vocês façam depois, tá? Mas
O usuário que vocês vão usar se chama BioUFMG, tá? Vocês vão logar como... Ele vai perguntar assim, qual que é o login? Vocês vão colocar BioUFMG. E a senha é Táxis Carrara. Deixa eu fazer aqui primeiro, tá? Eu vou compartilhar eu vou compartilhar minha tela inteira para vocês verem as duas janelas, né? Vou compartilhar minha área de trabalho. Ele está aqui, vai aparecer uma outra janela, tá? Eu posso dar 2 cliques no Bioinfo Marsala, ou se eu der um load no Bioinfo Marsala, eu posso usar esse botão Open, tá? Eu tenho preguiça, eu nunca uso o Open, eu simplesmente dou 2 cliques aqui, vocês vão poder dar 2 cliques no Bioinfo IP, eu tenho esse Marsala, vou mostrar para vocês. Alguma pergunta? Não sei o que é. Vocês estão vendo o login as BioUFMG. Dei Enter, tá? Ele perguntou a password. Eu vou escrever Táxis Carrara e dou Enter. E aí ele logou, tá? Eu estou logado lá. Então, eu quero que vocês façam a mesma coisa. Eu vou colocar a minha janela do PUT aqui, ó. Vocês também vão colocar a janela do PUT de vocês aqui, desse jeito, tá? A aula inaugural, vocês vão estar vendo... Vocês vão fechar aqui assim. Vocês vão estar me vendo aqui, tá? E o nosso tutorial vai estar lá em cima, desse jeito assim, tá? Essa tela não cabe tão bem quanto a do Google, mas beleza. Com esse truque aqui, o que acontece? A minha telinha, que é pequenininha, quando eu compartilhar só ela, vocês vão ver ela de um tamanho legal, tá? Então, me permitam compartilhar só ela. Vou compartilhar uma Marsala para vocês. Pronto. E agora, tudo que eu escrevo aqui, vocês conseguem ver aí. Bom, eu espero que vocês não errem a senha mais do que 5 vezes, né? Então, podem clicar, o usuário é BioUFMG, do jeito que está escrito lá, e a senha é Táxis Carrara, tá? De vez em quando a gente troca para Carrara Táxis. Diga lá. Quando eu abro o Bioinfo IP, aparece a tela roxinha. Uai? Aparece a tela e pergunta qual o seu login, né? Aparece a tela e aparece PuTTY Security Alert. Ah, tá bom. Tem o Yes lá, né? Tem accept. Pode dar accept lá, tá? Pode dar. Eu acabei de mandar a foto aqui, porque eu fiquei... Não, pode. Você já deve ter tido aula comigo de Biomol com isso aí, talvez, eu não sei. O computador de você já foi para lá. Não, é a primeira vez, né? Quando é a primeira vez, ele quer que você acerte. Quando é assim, gente, é só ler o que o computador pergunta sem medo, tá? Ele está falando assim, tem certeza que você quer se comunicar com esse servidor, né? Pode dar um accept aí, tá? Professor, o meu não aparece nada. Não consigo digitar e nem nada para aceitar. Você tem o PUT, né? Tem. Lá no hostname, o IP address está escrito 150, 164, 23, 203, né? Sim. Beleza. Aí, quando você dá 2 cliques, não aparece uma segunda tela roxa, como a minha apareceu Marsala aqui? Comigo aconteceu isso, Bruna. Eu fechei e abri de novo. Aí, quando abriu, apareceu perguntando o login. Uhum. Tá aqui, obrigada. Tá, tenta lá. Quando ele pediu o login, é BioUFMG. A gente poderia estar matando, poderia estar roubando, ou poderia fazer um nome de usuário para cada um de vocês. Só que é mais fácil todo mundo trabalhar no mesmo usuário, porque eu consigo passar material para vocês e tudo mais e tal. Então, todo mundo como BioUFMG. A senha, não é que seu teclado quebrou, né? A senha não é vista enquanto você está digitando. Então, ela é Táxis Carrara. De vez em quando, a gente troca para Carrara Táxis, né? Para enganar os hackers aí. Vocês sabem que isso vem da grande família, né? Que o Agostinho Carrara tem
uma companhia de táxis e eles ainda não decidiram se o nome é Táxis Carrara ou Carrara Táxis. Então, é isso daí. Beleza. Se alguém errar a senha, presta atenção para não errar mais do que 5 vezes. Se isso acontecer, ou hoje, ou em algum dia, a gente tem uma solução. Mas ele vai falar que... Eu esqueci o que ele fala, mas ele fala que não dá, não tem jeito. Vocês conseguiram entrar aí, né? Beleza. Alguém precisa de mais tempo ou está todo mundo vendo aí biofmg@bioinfo? Já estão vendo? Beleza. Então, o primeiro comando GNU, né? GNU is not Unix, não é Linux, é GNU, na verdade. Que vocês vão aprender hoje é um de listar o conteúdo do diretório onde vocês estão, tá? Então, vocês vão dar um ls e dar um enter, tá? A Tamires já fez essa aula aí, porque ela já sabe da mkdir, né? Eu vou ensinar para todo mundo aí. A Tamires já fez. Então, o primeiro programa que vocês vão aprender é ls, para listar o conteúdo do diretório onde a gente está. Quando a gente está no Windows, o diretório de referência é os meus documentos, né? Onde tem suas coisas. Quando a gente entra num Linux, a gente está sempre no diretório home, né? É o home que tem as suas pastas, e você está dentro da pasta do seu usuário, você está dentro da biofmg, tá? Então, como é que a gente sabe lá no ICB, depois do banheiro feminino, aonde a gente está, né? Em que diretório a gente está? Então, vocês podem digitar oncotô, tá? Digita oncotô, vocês vão estar dentro do diretório home, dentro do diretório biofmg, tá? Então, esse é o path, né? Path of Working Directory, tá? É o caminho do diretório de trabalho, né? Então, por favor, deem o comando certo, pwd, porque um cotô é uma palhaçada nossa, né? Claro que não existe um cotô no Linux. É um alias que a gente fez aí para tirar onda, ou um cotô mostra onde você está, beleza. Mas o comando certo é pwd, path, o caminho, né? Path, que é isso aí, do diretório de trabalho, tá? /home /biofmg, tá? Então, esses dois comandos são muito importantes, porque você vai, nessas primeiras aulas, se perder, tá? E como é que você vai se achar? Dando ls e dando pwd. Opa! Não precisa anotar, não, mas precisa decorar já. ls e pwd. Eu vou dar tanto pwd nas primeiras aulas, vocês não vão esquecer, tá? pwd. Agora, a gente fala. ls é o quê? Significa o quê? ls é de listar, né? O que tem lá dentro, né? Deixa eu ver se continua tendo só a Tamires, tá? Beleza. Então, ls é para listar e pwd é para saber onde você está. Beleza. Agora, eu vou querer que cada um de vocês crie um diretório para trabalhar. O curso todo vocês vão trabalhar num diretório, tá? Às vezes, eu criava o diretório Miguelito e mais umas 5 pessoas criavam Miguelito também. Então, eu vou criar um para mim chamado Eu Sou Jacu, porque se alguém criar, porque é Jacu mesmo, né? Então, eu vou dar aula dentro de um diretório que eu vou criar agora. O comando é mkdir e dá um espaço, tá? mkdir, espaço é de make directory, né? E aí, o nome que vocês vão colocar para vocês, eu quero que seja relacionado ao login de vocês, ao nome de vocês, mas não quero maiúscula, tá? Não pode ter acento. E se alguém for ter nome duplo, coloca um underscore, não coloca tracinho, tipo assim, ó, Ana Carolina, tá? Assim, esse under slash aqui, ó, tá? Esse underscore aqui, tá bom? Sublinhador. Às vezes é bom colocar
Carolina com K, um H no fim, alguma coisa assim, para distinguir, porque pode ter... Na verdade, não tem muita Carolina aqui nessa turma. Tem alguma Carolina aqui, não? Há uns anos atrás, vamos dizer uns 10 anos, 15 anos atrás, ou mais, né? Quando eu comecei a dar aula aqui na Federal, você estava na biologia, você falava assim, Carolina, virava umas 20, por causa da música de Chico Buarque de Holanda, que as mães eram fãs, né? Carolina, nos seus olhos fundos tinha tanta dor. Agora a galera, as mães de vocês nem sabem quem é Chico Buarque de Holanda, né? Imagino. Mas tinha muita Carol. Então, assim, se você tiver muito nome parecido, dá uma, uma mudada nele, né? Eu vou fazer o meu aqui, ó. MKD, eu sou Jacu, beleza? E eu vou dar um LS aí, vocês podem ver aí. Por enquanto, só Tamires, o Leon e eu fiz. Vocês vão fazer MKDIR, né? MKDIR, e vão fazer o seu nome, entendeu? Vou fazer um diretório para vocês aí. Vamos ver como é que tá aí. Olha, olha, agora deu um bando de gente. Pessoal, eu costumo dizer que no bairro Carneirinho onde fica? De João Monlevade, pelos meus estudos, é o lugar onde se fala mais rápido em Minas Gerais. Na Bahia se fala muito rápido também. Professor, mora em Carneirinhos, hein? Você mora em Carneirinhos. E você moro. fala rápido assim, tudo. E você fala rápido assim, tudo junto. Se eu falar para você, olha, eu fiz experimento igual você fez, mas não sabe, não. Você consegue entender, não consegue? Dá para entender, lá todo mundo fala muito rápido mesmo. Então, exatamente. Eu tinha uma aluna que falava assim mesmo. E depois de uns meses eu sabia o que ela tinha falado. Muito legal. Bairro Carneirinho é o campeão dos meus estudos aqui. Eu estudo também fraquinho, né? Assim, só porque eu conheci essa moça de lá. E aí, lá não tem fábrica de computador, tem? Lá no bairro Carneirinho? Tem não, né? Tem nada lá, professor. Vou dizer. Então, os computadores não são de lá. Então, se você quer falar com o computador, você tem que falar uma coisa e a outra coisa depois, entendeu? Então, isso é muito importante. Então, MKDIR, eu sou Jacu. Tem espaço, entendeu? Então, né, esse nosso papo aí é para explicar que você tem que falar as coisas com uma respirada no meio. MKDIR, eu sou o Jacu, entendeu? Então, essa aula de hoje vai eliminar 99,99% da chance de você me perguntar se tem espaço ou não, tá? Porque quando você está falando coisas para o computador, tem que ter espaço, tá? MKDIR, eu sou o Jacu. Agora, eu sou o Jacu, não pode ter espaço, porque senão ele vai só criar o diretório eu, entendeu? Tá? Então, assim, o computador tem que entender as mensagens de vocês, palavra por palavra, instrução por instrução. MKDIR, eu sou Jacu, tá? Então, já foi uma coisa importante da aula de hoje. Eu vou dar um LS aqui, e eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou fazer um LS Pipe WC, que na próxima aula eu explico para vocês. Mas só para contar que tem 25 alunos que já fizeram. Vamos dar uma olhadinha na nossa sala para saber quantos alunos tem? Na verdade, tem eu também, né? Hoje nós temos aqui 30 pessoas na sala contando comigo. Então, deveria ter 30 MKDIRs aqui, ó. Tá? E eu só tenho 25. Então, tem 5 pessoas que podem me pedir ajuda agora, se quiser aí. Por que vocês não fizeram? MKDIR, você aí, tá? Tem outra coisa que eu vou explicar para vocês. Eu fico dando clear o tempo todo. Vocês não precisam, mas se eu não der clear, a minha tela não fica bonita para vocês, né? Então, tá faltando gente da MKDIR. Tem muita gente mandando mensagem no chatzinho pedindo ajuda. O meu chat está fechado aqui. Pior que eu vou ter que atender a porta agora. Até quando a gente precisa fazer? Até quando? É hoje. Mas na próxima aula eu vou repetir tudo, tá? A janela do Teams que fechou, né? Não do Put.
Tá, beleza, pode fazer esse seu computador. Cara, eu preciso abrir a porta. Mesmo, porque tem uma entrega. Eu já volto, peraí. Prontinho, prontinho. Eu tinha que receber uns remédios, então não podia deixar de atender o moço. Estamos de volta. Então, eu vou dar o meu LS Pipe WC. Continuo tendo 25. Vou seguir com os 25. Tem alguém precisando de coisas aí? Deixa eu ver o chat aqui. Tananana. Tá bom, beleza. A aula gravada vai ter. Bom, então, dá um LS aí todo mundo. Vocês vão ver que tem bastante diretórios aí, né? E agora, só para terminar, eu vou ensinar vocês a entrar dentro de um diretório desses, tá? Deixa eu ver como é que eu vou ensinar. Nananã, a gente pode entrar dentro do diretório do Gabriel. Então, como é que entra dentro do diretório do Gabriel? Você escreve assim, change directory, espaço, tá? E aí, eu vou pedir para vocês nunca digitarem Gabriel Marques, por exemplo, tá? Usem apenas a letra G e reparem que com G tem Gabriel Marques e Grazi Stefânia, tá? Então, tem uma ambiguidade, tem duas possibilidades com G. Mas se você digitar um A, tá? Você já vai poder usar o dedinho do Bioinformata, esse aqui, o famoso dedinho do Bioinformata, o dedinho que ele mais usa o dia inteiro. Então, ele escreve assim, CD, espaço, GA, e aí, com esse dedinho, ele vai clicar no tabulador. Vocês devem conhecer como Tab, ou aquela tecla que fica do lado da letra Q. Tá? Antigamente, quando tinha máquina de escrever, você marcava com uma pecinha de metal no carro com os lugares do parágrafo, meio da folha, e aí você apertava o tabulador, o carro fazia assim, e parava já naqueles lugares certos, né? Então, isso aí é coisa da máquina de escrever
que tem essa tecla até hoje. Então, esse tab, se você clicar no tab, ele vai escrever Gabriel Marques, tá vendo? Então, ó, eu vou fazer assim, ó, CD espaço GA tab, tá? E aí a gente entra dentro da pasta do Gabriel Marques, tá bom? Aí vocês vão dar um PWD, que é o comando que vocês aprenderam hoje, e vocês já vão estar num outro path, no outro caminho, /home, /biofmg, /Gabriel Marques. Entenderam? Vocês conseguiram fazer aí? Entra dentro de Gabriel Marques e dá um PWD, tá? Então, Miguel, o meu put está ativo. Eu não sei desativar isso. Eu clico e... O seu put parou? Ele está escrito lá em cima, inactive. Tá, beleza. Eu acho que quando a gente começa, a gente acaba deixando ele sem falar com ele muito tempo e ele para. Então, você tem que fecha a sua janela roxa, clica de novo, coloca o login senha, né? E aí dá um ls, são poucos comandos hoje, né? Dá um ls, e aí você dá um cd espaço G e tabula que você vai estar junto com a gente. Clica, entra de novo, tá? Tem umas pessoas que, quando acontece isso, elas ficam dando um espacinho, ou dá um enter ou um espaço. De vez em quando, enquanto eu estou falando muito, elas vão dando um espacinho. Eu vou tentar desligar isso, mas acho que eu não consigo. Acho que eu vou ver. Acho que é o seu próprio put que você tem que colocar um comando lá para ele não ficar inativo. Eu abri uma janela aqui para procurar no Google e tinha essa solução mesmo para aumentar o tempo de... É lá no fim, nos settings ali que tem. Mas é só conectar de novo aí para ver se você treina. Beleza, galera, eu estou supondo que vocês estão dando PWD e vocês estão vendo o /home, /biofmg, /Gabriel Marques. Então, como que eu saio de Gabriel Marques? Você vai dar change directory e como é que eu falo para ele um diretório acima? No Linux, um diretório acima tem que ter espaço, tá? CD espaço, ponto, ponto. Ponto, ponto é a simbologia de um diretório acima. Então, eu vou sair de Gabriel Marques e eu vou voltar para BioFMG. Quer ver? Ó? Vou dar um Enter aqui. E se eu der um LS, eu vou ver todo mundo ali de novo, tá? Deixa eu dar um clear aqui, só para... Clear. E vou dar um LS aqui, só para minha tela ficar lá em cima, tá? Deixa eu ver onde é que tem mais letra repetida. Tainara Aquino e Tamires, por exemplo, eu teria que digitar TA ou TH. Só. Mas, por exemplo, se eu quiser entrar no diretório da Carla, por exemplo, é só dar CD espaço C e aí completa, tá bom? Então, senhoras e senhores, eu quis fazer essa aula inaugural com vocês e eu vou meio que repetir ela na próxima aula, oficialmente, porque eu preciso de mais gente aqui. Eu não sei se eu consigo tirar uma lista de presença aqui. Ô, Miguel, como que... Como que? Igual você falou no Linux, no Windows. Como é que o quê? Vou falar de novo que deu uma picada aí. É porque você entrou na pasta do Gabriel e saiu com o CD ponto ponto. Isso, Windows, subi um. Então, o terminal do Windows são dois, né? Ele não tem LS, ele tem dir, eu acho que é CD também, e eu acho que é CD espaço ponto ponto também. Mas quando a gente quer usar GNU no Windows, tem duas possibilidades. Ou você baixa um programa chamado CyGWin, CYGWin, que é a implementação do GNU para Windows, ou então você instala um Ubuntu dentro do seu Windows. E aí você vai ter um Linux Ubuntu no seu computador Windows, tá? Ou você esquece isso e trabalha remotamente. Você já tem senha para trabalhar na BioFMG, né, na BioInfo,
Então, você não precisa ter um Linux no seu computador. Qualquer coisa que você quiser treinar, pode treinar aí dentro, tá? Na próxima aula, nós vamos começar a treinar mais e vamos treinar bastante esse semestre todo. Agora, eu queria apresentar para vocês uma outra técnica, né? Se vocês derem um LS, por favor, vocês vão ver esses diretórios todos aí. Diga. Eu estou com uma dúvida ainda. Naquela questão de colocar o nome, mas não escrever ele inteiro, quando tem 2 nomes, escreve só até a próxima letra que vai ficar diferente. Sim. O meu, eu fiz isso e não deu certo, eu tive que botar o nome inteiro. Não, o nome inteiro não, mas assim, tem 2 João ali, tá? Então, veja, eu vou ensinar agora, foi legal que tem 2 João lá, escolhe um João aí para a gente entrar, qual você escolhe, João Cardinale ou João Engenheiro lá, João Eng? O João Engenheiro. João Eng, beleza. Agora, eu vou, para terminar aqui, eu vou ensinar a técnica do papapá, tá? Essa técnica impressiona. Se você for trabalhar com alguém que já faz bioinformática no seu laboratório e você fizer isso, impressiona, tá? Isso aí é uma questão de estilo mesmo. Então, essa técnica eu costumo chamar de papapá. Então, por favor, todo mundo dê um LS para ver que vocês estão aí mesmo, né? Então, PWD para você se localizar e LS é para você ver, tá? Então, a gente está vendo todos esses diretórios. Eu vou ensinar vocês a dar um change directory para entrar em João Eng, tá? Vamos lá. Você vai fazer assim, ó, suas mãos estão aqui, você vai digitar CD e já vai dar um espaço, tá? CD e o espaço, porque você vai fazer uma outra coisa, CD espaço. Já deu a respirada, tá? CD espaço, beleza, CD espaço. Aí, você vai dar 2 cliques com o botão do mouse da esquerda, tá? Botão da esquerda aqui, beleza? Você vê que ele ilumina, ó. 1, 2, ele iluminou, tá? E sem colocar o mouse aqui, tá? Sem mover o mouse, porque isso é questão de estilo. Se você mover o mouse, não é legal. Você tem que dar 2 cliques aqui e botão da direita, tá? Onde é o botão da direita no meu mousepad? Te vira aí, porque pode ser que seja 2 dedos, pode ser que seja um clique, tá? Beleza? Então, é assim que faz, tá? Em alguns Linux, tem que apertar o botão do meio, apertar a rodinha, tá? Mas aqui no meu tá dando assim, no meu Windows, né? 1, 2, botão da direita. Opa, fiz errado. CD espaço, eu já dei o espaço. Aí eu vou lá e dou 2 cliques com o botão da esquerda e botão da direita. Lá na nossa sala de computação, se você der botão da direita, vai aparecer uma janelinha de colar. Então, lá, a gente aperta a rodinha, tá? Deixa eu ver se no meu Windows, se eu apertar a rodinha, o que vai acontecer aqui. Papá, pá. Não deu nada, não. No meu botão da direita, tá? Então, se vire aí com o seu computador para aprender essa técnica do papapá. Eu cheguei a Então, substituir a Doris uma vez, e aí eu conheci a turma, né? E realmente, eu achei uma turma mais calada, né? Só que assim, eu cheguei... Era comigo ou da Doris, ou era entre vocês o papo? A turma mais calada. Beleza, galera. Aqui vocês podem interromper a hora que for, que eu tô de boa, né? Ó, eu não queria muita coisa de vocês hoje, não. Eu queria que vocês não errassem a senha, que vocês se conectassem, tá? Então, às 11h36, vou acabar mais cedinho. Tem dia que eu vou ter que ir até meio-dia, galera. Vou avisando, tá? Porque às vezes a aula é mais pesadona e eu me atraso com alguma coisa, então eu vou um pouquinho mais, mas eu vou tentar segurar até as 11h40 todos os dias com vocês, e hoje era uma aula inaugural mesmo para falar da bioinformática, e só para falar de avaliação, eu gostaria muito de dar total para todo mundo e pronto, mas eu vou distribuir umas tarefas que seriam mais ou menos como lista de exercício, mas não uma lista de exercício para vocês ficarem quebrando a cabeça e tal, é mais para vocês conseguirem fazer, né, sem
a aula, né? Vocês em casa, reproduzir aquilo que a gente faz aqui, tá? Só para vocês demonstrarem que vocês sabem fazer, porque eu não tenho muito mais objetivos na disciplina do que deixar vocês fazendo muitas coisas, rodando muitos programas, interpretando eles e tal, com uma velocidade digna de que num próximo professor que vai ensinar um programa para vocês em inglês e tal, vocês vão conseguir aprender com eles. E também, quando vocês forem trabalhar com alguém no seu laboratório, no laboratório vizinho, com Linux, com bioinformática, vocês já tiverem um traquejo para você conseguir se integrar nesse trabalho com essas pessoas, tá? Para você não ficar assim com receio de começar a trabalhar com isso, né? Então, para essas duas coisas, eu preciso que vocês venham à aula sempre, tentem fazer, né? Se vocês não têm condição de fazer a aula, montar essa área de trabalho com essas 3 janelas, né? E enquanto vocês vão assistindo a aula gravada, vocês vão fazendo, tá? Então, quem teve dificuldade hoje, é só pegar a aula aqui no Teams mesmo, e depois repeti-la gravando, tá? A senha vai permanecer, vocês podem usar essa máquina durante o semestre todo e até mais para frente também, se quiserem. No máximo, se a senha mudar, vocês me perguntem, vocês podem usar o quanto quiserem, e para praticar, tá? Porque tem que ser praticado, porque na próxima aula eu já vou esquecer alguma coisa que eu falei hoje, né? Mas eu vou repetir, até chegar uma hora que é difícil para mim. Eu, às vezes, fico falando com um mínimo detalhezinho e a pessoa que está aí do outro lado já fez, né? Falei assim, Miguel, já estou lá na frente, já fiz o que era para fazer, entendeu? Dá para você acelerar aí. É muito difícil para mim eu entender quando que a turma conseguiu pegar a minha velocidade. Mas, de propósito, no final da disciplina, eu vou chamar uns professores que vocês nunca viram para dar uns tutoriais para vocês, entendeu? Sem ser a minha voz, o meu jeito, para eles papapá e vocês seguirem, que aí vai ser a nossa prova definitiva de que vocês estão conseguindo seguir qualquer tutorial, rodar qualquer tipo de programa, tá bom? E isso, assim, vai ser importante na vida de alguém que está na ecologia? Vai. E o quanto eu trabalhei com gente da ecologia que está analisando metagenômica da Lagoa da Pampulha, sei lá, tem gente que trabalha com carrapatos lá na zoologia, em todos os departamentos tem gente usando bioinformática. Então, a disciplina é mais para fazer vocês aprenderem a usar mesmo, né? E por avaliação, quando vocês tiverem condições de fazer alguma tarefa, daqui a um mês, mais ou menos, eu vou mandar umas tarefinhas para vocês fazerem e entregarem, tá? Beleza. Por hoje é só? Tranquilo? Obrigado, Miguel. Beleza, professor, obrigado. Tá joia, então. Professor, muito obrigada. Eu que agradeço a companhia de vocês. E eu vou ver na próxima aula como é que a gente vai estar, né? Se são os mesmos 35 aí, ou se vai vir mais gente. E eu vou ter que reproduzir isso aqui, tá? Então, vou ter que ensinar uma galerinha. Eu vou mandar já o link dessa aula, eu vou colocar no YouTube, já vou mandar para a galera já chegar sabendo, né? Mas, assim, na próxima aula eu começo por aí, e aí nós vamos começar a aprender a processar sequências de DNA. Como que você pega a sequência que vem, o arquivo que vem do sequenciador, que não tem a sequência, né? E como que você processa ela para tirar as partes ruins, ficar só com as partes boas, ver de que tamanho ficou e tal, né? Então, nós vamos já começar a ter um pouquinho de aula de sequência, mas eu vou enganar vocês, né? Eu vou estar dando bioinformática, mas eu vou estar ensinando Linux. Eu vou, de novo, revisar todos os comandinhos básicos do Linux, já começando a dar aula de bioinformática
e refazendo as instruções de Linux até que vocês comecem a deslanchar mais, tá? Aí eu vou tentar dar uma acelerada, ser mal, né? E dar aula mais rápido, mas com certeza no final vou trazer alguém que não deu aula para vocês para falar de um outro jeito, com outra voz, outro estilo, para tentar desenvolver vocês. É isso aí, gente. Então, como dizem os Teletubbies, como é que eles falam mesmo? Teletubbies não é do tempo de vocês. É hora de dar tchau, né? É hora de dar tchau. Deixa eu parar de gravar aqui primeiro, né? Parar a gravação.